A Revolução Industrial do século XVIII provocou grandes mudanças no transporte, impulsionada por muito vapor. Também provocou mudanças nas comunicações e na fabricação de produtos. Mas levou algum tempo até que os motores e geradores elétricos desempenhassem um papel importante nesse cenário, substituindo a força do vapor e dos músculos por um mundo totalmente diferente. E da mesma forma como aconteceu com inúmeras invenções, o desenvolvimento do motor e do gerador elétrico foi em grande parte um esforço coletivo de muitos pesquisadores, cientistas e inventores, que ao longo de muitos anos construíram as bases necessárias para chegar a um motor realmente funcional, como será mostrado no vídeo. Por volta de 1800, os princípios físicos básicos do motor elétrico já estavam sendo estudados. Pela primeira vez, o italiano Alessandro Volta produzia uma corrente elétrica contínua por meio de sua pilha de placas de prata e zinco, bem diferente das faíscas de eletricidade estática de até então. 20 anos mais tarde, em 1820, o físico dinamarquês Hans Ørsted descobriu que quando uma corrente elétrica de uma bateria percorria um fio, ela produzia um campo magnético capaz de movimentar a agulha de uma bússola. Pode parecer algo simples, mas com isso, foi possível confirmar que havia uma relação direta entre a eletricidade e o magnetismo. Essa também era a primeira vez em que o movimento mecânico era causado por uma corrente elétrica. Baseado nessas descobertas, o físico e matemático francês André Ampère realizou uma série de experimentos que resultaram no desenvolvimento de uma importante base teórica do eletromagnetismo, ou seja, matemática aplicada. Foi ele quem inventou o solenoide também, este fio em formato de bobina. Ah, e a unidade de ampere utilizada para medir a corrente elétrica é em homenagem a ele. Eu não sei vocês, mas eu acho uma loucura pensar que em apenas 200 anos eles estavam descobrindo a eletricidade. Olhe para essa tela e imagine o avanço que o método científico proporcionou. Mas continuando, um ano mais tarde, em 1821, entrava em cena um outro cara muito famoso e que, em teoria, é o inventor do motor elétrico. Eu estou falando do britânico Michael Faraday. Através de seus experimentos, ele conseguiu demonstrar o movimento de rotação eletromagnética. O experimento dele era muito criativo. Ele suspendeu um fio por cima de um ímã, que estava dentro de um copo com mercúrio. E quando uma corrente elétrica fluía através do fio, passando pelo mercúrio, fazia com que o fio girasse em torno do ímã, produzindo um movimento de rotação. Isso acontecia devido à interação entre o campo magnético em torno do fio, produzido pela passagem da corrente, e o campo magnético do ímã. Apesar de rudimentar, nesse simples movimento de rotação estava o nascimento de todos os motores elétricos que conhecemos hoje, de todas as máquinas elétricas que utilizam a energia elétrica a nosso favor, amplificando nossas forças de trabalho. Nessa época, Faraday era assistente de laboratório de Humphrey Davy, e basicamente continuou as pesquisas que Davy e seu amigo e antigo chefe Wollaston vinham fazendo com eletricidade, mas sem sucesso. Quando Faraday publicou os resultados de sua pesquisa, ele ficou muito famoso, mais que seu mentor Davy. Para piorar, Faraday também não deu o devido crédito às contribuições de Wollaston e Davy. Ele não citou o trabalho dos caras, e por isso foi acusado de plágio por eles. Como Davy era chefe de Faraday, colocou ele para trabalhar em outros tipos de pesquisas, com vidro, fazendo com que Faraday parasse de trabalhar com eletricidade até 1829, ano da morte de Davy. Bem, em 1822, o britânico Peter Barlow apresentou um invento curioso. Era a roda de Barlow. Ela demonstrava que era possível movimentar um disco utilizando um campo magnético e uma corrente elétrica. Até certo modo, um experimento semelhante ao de Faraday. Podem ver que também utilizava mercúrio, que é muito tóxico por sinal. 3 anos mais tarde, em 1825, outro britânico, William Sturgeon, inventou algo fundamental para o desenvolvimento de máquinas elétricas, o primeiro eletroímã. Era uma bobina de fios com um núcleo de ferro que servia para concentrar as linhas de campo magnético produzido em torno do fio. Dando um salto de 6 anos, chegamos em 1831, em outro momento importante, com ele Michael Faraday. De volta ativa e sem seu antigo chefe, ele apresentou suas novas descobertas referentes à lei da indução.
Já que era possível gerar um campo magnético com uma corrente elétrica, o inverso também deveria ser possível, pensou ele. E foi isso que ele descobriu, a geração de corrente elétrica em um campo magnético variável, ou seja, aproximando e afastando o ímã de um indutor, era possível criar uma corrente elétrica que alternava de sentido, uma corrente alternada. Essas descobertas eram a base para o desenvolvimento dos futuros geradores elétricos. Era a descoberta para uma fonte de energia elétrica constante, inesgotável, trabalhando a nosso favor. Mas ao mesmo tempo em que Faraday fazia suas descobertas na Inglaterra, nos Estados Unidos o americano Joseph Henry também chegava às mesmas conclusões. E para demonstrar suas descobertas, Henry criou um balancim magnético, chamado por pesquisadores americanos da época como o primeiro motor elétrico da história. Aliás, este era um título requisitado frequentemente, mas aí você pode dizer, mas isso não é um motor. Nesta época, ainda estava em aberto se os motores elétricos deveriam ser as máquinas rotativas ou alternativas, aquelas iguais a um pistão de um motor a vapor. Na verdade, em todo o mundo, muitos inventores trabalhavam em paralelo nessa tarefa, que era o problema da moda, e descobriam novos fenômenos na área da elétrica a todo instante. Muitas vezes, eles nem sabiam um do outro, e desenvolviam soluções semelhantes para o mesmo problema, como o Faraday na Inglaterra e o Henry nos Estados Unidos. Inclusive, esses dois foram tão importantes que ganharam em homenagem seu nome em unidades de medida. O Henry é utilizado como unidade de indutância e o Faraday como unidade de capacitância. Mas continuando com o motor, temos agora um italiano em cena. Baseado no balancim do americano Henry, Salvatore Dal Negro construiu em 1832 um pêndulo eletromagnético. Provavelmente era para um relógio. Neste mesmo ano, um autor anônimo que assinava com PM enviou uma carta para Faraday, que descrevia uma máquina elétrica rotativa. Esta carta foi imediatamente publicada por Faraday em julho de 1832. Era a primeira vez que uma máquina elétrica rotativa era descrita para o público. Mais tarde, o autor misterioso foi identificado como sendo Frederick Clintock, da Irlanda. Ainda em 1832, notem como tinha muita gente trabalhando nisso, o francês Hippolyte Pixii apresentou ao público o primeiro gerador de energia elétrica. Ele funcionava produzindo pulsos de corrente alternada, isso 24 anos antes do nascimento do Nikola Tesla. Este tipo de gerador primitivo se chama magneto, porque utiliza ímãs. Mas aí você pergunta, um gerador? Mas não era um vídeo sobre o motor elétrico? Lembram da descoberta do Faraday? Já que era possível gerar um campo magnético com uma corrente elétrica, o inverso também deveria ser possível. Pois é, basicamente a diferença entre um motor e um gerador elétrico é que o motor transforma a energia elétrica em mecânica, para uma bomba d'água, por exemplo. Já o gerador faz o inverso, pega a energia mecânica do eixo e transforma em energia elétrica, como a água movendo uma turbina de um gerador, por exemplo. E este motor do francês Pixii, que primeiro produzia uma corrente alternada e mais tarde corrente contínua pulsante, devido ao comutador que foi adicionado, basicamente, falando de uma maneira bem simplificada, a diferença entre as duas correntes está no sentido dos elétrons no condutor. Na corrente contínua, como em uma pilha, os elétrons circulam sempre no mesmo sentido, como uma água fluindo em um cano. Já na corrente alternada, os elétrons avançam e recuam em uma determinada frequência, que para nós aqui no Brasil é 60 vezes por segundo, como se a água fosse para frente e para trás no cano. O cara que daria um salto no desenvolvimento de tecnologias com corrente alternada seria o Tesla, e sim, eu também gosto dele, mas ele irá aparecer em outros vídeos, já que nesse momento ele nem nasceu. Mas continuando, na linha do tempo dos motores e geradores elétricos, em 1833, William Ritchie, também britânico, apresentou um dispositivo que ele afirmava ter construído 9 meses antes do francês Pixii. Era um gerador eletromagnético rotativo com bobinas no rotor, um comutador e escovas. Inclusive, Ritchie é considerado o inventor do comutador, que no gerador transforma os pulsos de corrente alternada em pulsos de corrente contínua, como nesse gerador do francês Pixii. Nos motores de corrente contínua, o comutador faz com que a bobina inverta a polaridade, o norte e o sul, para que ele continue girando. Ah, e as escovas são esses contatos que deslizam em cima do comutador, geralmente feito de grafite. Ainda em 1833, o britânico William Sturgeon, o inventor do eletroímã, apresentou esse dispositivo elétrico rotativo publicamente.
Era um tipo de motor bem rudimentar, mas dá para termos uma ideia das diversas tentativas e experimentos que esses cientistas faziam. Em 1834, o russo Emil Lenz, um cara muito importante no eletromagnetismo, publicou a lei da reciprocidade dos fenômenos eletromagnéticos, a famosa lei de Lenz. Não vou entrar em detalhes, mas basicamente ela diz que uma corrente induzida terá o sentido que produza um campo que se oponha à variação do fluxo magnético que produziu ela. Além de explicar esse experimento, ela é um dos princípios fundamentais de funcionamento de transformadores, geradores, motores elétricos e outras máquinas elétricas. Neste mesmo tempo, o alemão Moritz Hermann Jacobi, que também morava na Rússia, apresentava um motor elétrico com 15 watts de potência. Ele vai voltar mais tarde, em 1838, com um motor mais forte, e uma invenção bem interessante. Mas é bom deixar anotado que para grande parte da comunidade científica, este motor de Jacobi foi o primeiro motor elétrico realmente prático e utilizável. Bem, agora chegamos a um cara polêmico. É o norte-americano Thomas Davenport, o inventor do motor elétrico para eles. Ainda em 1834, Davenport comprou uma solenoide diretamente de Joseph Henry. Este solenoide era aquela bobina inventada por Ampère. Para ver que eram outros tempos, o cara tinha que comprar isso que você pode fazer em casa. Mas enfim, com ela, o ferreiro Davenport começou seus estudos que iriam resultar em sua primeira máquina rotativa no final daquele ano. Em 1835, ele viajou para Washington para demonstrar a sua máquina no escritório de patentes e tentar registrá-la. Mas devido à falta de grana, ele não conseguiu registrar e voltou para casa. Enquanto Davenport viajava para casa nos Estados Unidos, lá na Inglaterra, um cara chamado Francis Watkins apresentava um brinquedo elétrico que fazia várias agulhas magnéticas se movimentarem ao redor. Ele é considerado um dos primeiros a entender o princípio da reversão do motor para o gerador e vice-versa. Ainda em 1835, mas agora na Holanda, dois caras, Sibrando Strating e Christopher Becker, apresentavam outro brinquedo. Era um carrinho elétrico de 3 rodas que podia ficar andando por até 20 minutos antes de terminar a bateria. Eles haviam se inspirado no trabalho do alemão Jacob e pretendiam construir um carro elétrico em escala real, mas não conseguiram. O que é interessante notar até aqui é que esses brinquedos que eles faziam eram na verdade experimentos que contribuíam para que eles descobrissem coisas novas. Isso mostra a importância de deixar a mente livre para criar. Enquanto isso, nos Estados Unidos, durante 1836, Davenport continuava a melhorar seu dispositivo. Outra coisa que ele fez foi arrumar um sócio, para em janeiro de 1837, obter a primeira patente de um motor elétrico, descrita como melhoria na propulsão de máquinas pelo magnetismo e eletromagnetismo. Era construído com 4 eletroímãs rotativos, comutador e ímãs permanentes fixos em forma de anel. Em agosto daquele ano, ele apresentou um outro modelo um pouco melhor, que tinha uma potência de 4,5 watts. Ele não sabia, mas o alemão Jacob, lá em São Petersburgo, já tinha feito um motor muito melhor 4 anos antes. Empolgado com a patente, ele tentou montar uma empresa naquele ano com os seus sócios, mas como não venderam nenhuma ação, em um ano a empresa desmoronou. Devido a essa patente, para os norte-americanos, o inventor do motor elétrico foi Davenport. No entanto, ele estava longe de ser o primeiro a ter construído um. Como vimos até agora, tinha muita gente trabalhando nisso. Na Europa, como na Inglaterra e na França, e também na Rússia, a tecnologia já estava muito avançada. O brinquedo de Strating e Becker já mostrava uma aplicação prática, e principalmente o motor de Jacob, que era 3 vezes mais potente, com mais torque, mostrava que ele realmente não poderia ser o inventor do primeiro motor elétrico. Isso ficou ainda mais evidente no ano seguinte, em 1838, quando Jacob demonstrou sua próxima máquina, um motor que era capaz de produzir 300 watts de potência. Algo que ele demonstrou colocando o motor em um barco com 14 pessoas e dando um rolê de 7,5 km em um rio, a uma velocidade de 2,5 km por hora. A energia do barco vinha de várias baterias de zinco pesando 200 kg. Um ano mais tarde, em 1839, Jacob deu mais um grande passo, construindo um motor de 1000 watts, o que fez seu barquinho quase dobrar a velocidade, indo a 4 km por hora. Ok, exagerei um pouco na imagem. Um dos segredos para o funcionamento deste motor eram as novas baterias de zinco-platina, desenvolvidas por William Grove.
Aproveitando o embalo de aplicações, o escocês Robert Davidson entrou na brincadeira e desenvolveu um dos primeiros carros elétricos. Na sequência, em 1842, ele construiu a primeira locomotiva elétrica. Pesando 5 toneladas e com um motor de 745 watts, a locomotiva alcançava uma velocidade de 6,4 km por hora. Nos anos seguintes, uma avalanche de patentes de máquinas eletromagnéticas se iniciou. Só na Inglaterra foram mais de 100 entre 1837 e 1866. Um problema fundamental das primeiras aplicações de motores elétricos na época era que a energia elétrica obtida por meio de baterias tinha um custo muito elevado para competir com os motores a vapor, ou com caras como este mecânico aí, algo que só mudaria com a evolução dos geradores de energia. Ainda em 1842, John Woolrich obteve a patente de um gerador de energia que seria colocado em funcionamento em 1844, para realizar o trabalho de galvanização. Este era o primeiro gerador elétrico utilizado em um processo industrial, o primeiro, mas não o mais importante. 11 anos mais tarde, em 1866, ano que Nikola Tesla completava 10 anos de idade, um cara chamado Warner Siemens apresentou um gerador elétrico de corrente contínua que transformou o mundo. Os geradores e motores elétricos até aquele momento eram conhecidos como máquinas magnetoelétricas, por utilizarem ímãs permanentes. Eram muito pesados justamente por causa dos ímãs, com alguns geradores pesando quase 2 toneladas, e não eram muito potentes. Produziam em média 700 watts, a potência de um liquidificador. A invenção de Siemens era diferente e marcou um ponto de virada no projeto de máquinas elétricas, com todos os outros projetos anteriores desaparecendo do mercado durante as décadas seguintes. Ele havia descoberto o efeito dínamo elétrico. O que ele fez foi compactar, retirar os pesados ímãs permanentes e substituir por um eletroímã, diminuindo o peso e o tornando mais potente, já que um eletroímã poderia alcançar um campo magnético muito maior do que um ímã permanente naquela época. Aqui ficavam a escova e o comutador, de modo a conectar o eletroímã do rotor. Aliás, ele foi o primeiro a colocar os enrolamentos em ranhuras, as fendas onde ficam os enrolamentos. Para não precisar ligar em uma bateria os eletroímãs do estator, já que sem isso o gerador não funcionaria, ele utilizou o efeito da autoexcitação, chamado na época de efeito dínamo. Para isso, ele ligou o eletroímã do rotor com o eletroímã do estator, e o pouco de magnetismo que ficava no núcleo do gerador servia para dar início ao processo de criar uma pequena corrente nos terminais, que circulava nos indutores aumentando o campo do eletroímã, isso até atingir o ponto normal de funcionamento. Um outro ponto importante é que esta máquina não funcionava apenas como um gerador, ela também podia operar como um motor, desde que se aplicasse aos seus terminais uma corrente contínua. Era uma máquina elétrica de desenho robusto e compacto quando comparado com os outros projetos. Isso fez com que já em 1866, Siemens produzisse e vendesse cerca de 50 deles para as ferrovias da Baviera e para as primeiras máquinas de telégrafo. Bem, então Siemens foi inventor do dínamo, certo? Depende. Aparentemente, o dínamo também foi inventado de forma independente e ao mesmo tempo por Charles Wheatstone e Samuel Varley. Varley apresentou suas descobertas em dezembro de 1866, enquanto Siemens anunciou suas descobertas em fevereiro de 1867, por meio de um artigo científico na Royal Society escrito por seu irmão, comunicado que Wheatstone fez dias depois, em fevereiro, na mesma revista. Os dois artigos, de Siemens e Wheatstone, foram publicados no mesmo dia. Como Siemens já estava até produzindo e vendendo seus geradores, ele é considerado o mais importante. Inclusive, a empresa que ele fundou tornou-se gigante e encontra-se em operação até hoje, a Siemens. Agora em diante, entram em cena as máquinas de corrente alternada, os motores de indução e o brilhante Nikola Tesla, assunto para outro vídeo. Nossa, se você ainda está aqui, você é especial. Tentei reduzir ao máximo o vídeo, mas o assunto é complexo. Pois é, se não fosse a pesquisa de pessoas como Faraday, Jacob e Siemens, era você quem estaria fazendo força para lavar isso aí. Muito obrigado por acompanhar o canal e até o próximo vídeo.